Voltamos com o seu jornal O Dia News e aqui com o nosso convidado, o professor Germano Lúcio, cientista político, que detalhava, professor, esse processo de apuração de votos nos Estados Unidos. Então, cada estado tem seu peso a depender da população. Exatamente. O critério é populacional. Quanto maior o número de população, maior a quantidade de delegados. E aí aquele que conquistar o maior número de votos, num determinado estado, conquista também o maior número de delegados. Nós temos aqui uma apuração em tempo real. O candidato Biden tem 50% dos votos válidos, né? Podemos esclarecer assim, e Donald Trump, que busca a reeleição, 48%. É um resultado muito acirrado ainda, não dá para cantar a vitória de nenhum dos lados. E vai ser difícil até o final, realmente, do levantamento de todos os votos computados. Porque tem estado que é muito diferente. Tem estado que só aceita voto por correio. E isso demora. E tem estado que diz, olha, a gente aceita votos depositados no correio até o dia da eleição. Então, para computar, demora ainda uns 2 dias ou até uns 3 dias. Eu acredito que até sexta-feira esse resultado sai. Não é garantido que saia hoje, então? Provavelmente não, porque tem estado que é mais lento, como eu acabei de dizer, né? Tem estado que só aceita voto por correio. E varia muito, porque como lá a autonomia dos estados é muito grande, cada estado determina também como vai ser o levantamento do seu processo eleitoral. Qual deve ser a influência de continuar tendo como presidente Donald Trump, ou se mudar para Biden, no caso o governo dos Estados Unidos, qual seria a influência para o Brasil? Mudaria a relação? É complicado dizer, até porque, primeiro, o Brasil assumiu nos últimos anos, no governo Bolsonaro, uma postura que ele não assume há 50 anos ou mais. Desde a Constituição da União das Nações Unidas, o Brasil assumiu uma postura neutra em relação à política externa, em relação à soberania de demais estados e a sua relação com esses estados. Com o governo Bolsonaro, o Brasil assumiu declaradamente como política de Estado, ou política de governo, vamos colocar assim, uma relação mais bilateral com os Estados Unidos. Isso é um pouco complicado. Por quê? Porque uma política de relações internacionais ou relações entre estados, ela não pode ser política de governo. Ela tem que ser política de Estado. Porque governos passam, o Estado fica. Agora, qualquer que seja o resultado, sempre impacta no mundo inteiro. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, só perde para a China. E hoje o percentual está bem menor. O maior volume de negociações entre os dois países foi em 2014, chegando a 60%, uma coisa assim. E hoje, depois de 2019, diminuiu. E com a pandemia, isso diminuiu mais ainda. Agora, com a vitória do Biden, é provável que, como ele tem uma bandeira mais ambientalista, uma bandeira mais pró-políticas de minorias, uma bandeira um pouco diferente da bandeira que o governo atual do Brasil defende, é provável que ele possa tentar fazer alguma relação de negociação mais dura comercial em função dessas bandeiras, mas nada é garantido. Como eu disse, os Estados Unidos ele tem uma política internacional, é uma política de Estado. E os Estados Unidos eles comercializam com o mundo inteiro, é a maior economia do mundo. Então é óbvio que qualquer resultado impacta a relação com os demais países. Bom, professor, exatamente sobre a política ideológica, quais seriam as principais diferenças de Biden e Trump? Olha, todo mundo ficou com a polarização entre esquerda e direita, né? Dá para definir assim? Não dá, claramente, né? Até porque essa polarização entre esquerda e direita nos Estados Unidos, ela não é como aqui, nem aqui também é muito clara. Agora você pode colocar aqui, a política dos democratas é uma política mais progressista e a política dos republicanos é uma política mais conservadora, mas ambos, economicamente, são liberais. Nesse sentido, ambos defendem o livre mercado, defendem a autonomia do mercado em relação ao Estado. Economicamente, não há muita diferença nesse sentido. Porém, ideologicamente, sim. Os conservadores, o nome já diz, visam conservar determinada ordem. Então, a política mais progressista é mais pró-minorias, comunidade LGBTQ+, comunidade dos negros e por aí vai. E a política dos conservadores não é muito mais tanto nesse sentido. É importante também frisar que políticas de Estado, como políticas internacionais ou relações exteriores, ela não pode ser uma política ideológica. Ela tem que ser uma política de Estado.
Faço aqui uma alusão ao sociólogo Max Weber. O Estado ele deve se pautar por um princípio de racionalidade ou de racionalização. E esse princípio de racionalidade ele não combina com o aspecto ideológico. Por quê? Porque governos, repito, passam, o Estado ele fica, o Estado ele permanece. E ele tem que se relacionar com aquilo que lhe traz mais benefícios. Por exemplo, o Brasil quase rompeu relação com o mundo árabe, que era que lhe dava uma balança comercial extremamente favorável. E quis fazer uma aproximação com Israel, que lhe traz uma balança comercial extremamente desfavorável, deficitária. Então, se você corre o risco de fazer uma política ideológica, você corre o risco de impactar outras relações, ferindo a racionalidade estatal. Esse acirramento entre os estados mais conservadores ou menos conservadores, digamos assim, ele interfere na administração ou os presidentes, historicamente, têm uma certa maturidade para não fazer diferença aqui na gestão do governo dos Estados Unidos? Em todo lugar interfere, porque a agenda do governo ela acaba impactando a agenda também da sociedade. Se você observar bem, no Brasil aconteceu isso claramente. Mudou a agenda governamental, muda então a apreensão e a absorção da sociedade em relação àquela agenda. Então há um impacto. Há uma redução, por exemplo, de políticas públicas direcionadas para determinadas áreas que não são condizentes com aquilo que a agenda daquele governo defende. Existem políticas de Estado e existem políticas de governo. Políticas de Estado não se pode mexer. O SUS é uma política estatal. Entra governo, sai governo, o SUS permanece. A educação pública é uma política estatal. Porém, as políticas de governo interferindo nessas políticas estatais podem afetar consideravelmente o resultado ou o impacto delas para a população, de modo geral. Muito obrigado, gente. O assunto é muito amplo, foi uma satisfação muito grande receber aqui o professor Germano Lúcio, cientista político. Realmente, nós vamos continuar acompanhando todo esse processo de apuração. Professor, muito obrigado. Espero que o senhor volte aqui em outras oportunidades para dar outra aula para a gente aqui sobre política. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde e até a próxima. Até a próxima.